Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite e pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e ainda na internet pelo rtv.net.br ou na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que a vida é muito curta para a gente não fazer aquilo que gosta. E eu sei que tem muita coisa que é obrigação, que a gente precisa fazer, que é do nosso dia, que é do jogo, como a gente fala, né? Mas a gente tem que aproveitar a vida também fazendo aquilo que a gente gosta. E hoje eu queria convidar você a pensar o que é que você gosta que nunca mais tem feito, no que talvez você gostaria de trabalhar e deixou esse sonho lá guardadinho na gaveta. O que você ficaria muito frustrado, né? Se morresse hoje pensando assim, poxa vida, nunca fiz isso. Queria convidar você a pensar melhor nisso e a dar o seu jeito, né? E fazer um esforço para fazer aquilo que você gosta e não uma vez só, fazer mais ao longo dos seus dias, ao longo das semanas. O ano já está acabando e muitas vezes a gente está olhando para trás dizendo, poxa vida, não fiz aquilo que eu queria, não fiz aquilo que eu gostava. E hoje eu queria convidar você a fazer uma reflexão nesse sentido, mas principalmente tomar uma atitude nesse sentido também. Vamos fazer isso juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. No programa de hoje eu recebo aqui o seu Agenor Castanha, ele que é empresário do ramo de mel, ele também conhecido como Agenor Bombeiro. A gente vai conhecer um pouquinho melhor dessa história. Seu Agenor, bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A gente que agradece o senhor estar aqui com a gente. Muita gente conhece o senhor do ramo mesmo empresarial. O senhor trabalha com questão de mel há bastante tempo, mas o senhor foi bombeiro um pouquinho antes disso, né? Ah, com certeza. Eu comecei minha vida, na realidade, como bombeiro militar, né? Fui 18 anos bombeiro militar. Fui soldado, cabo, sargento. Aí, durante esse trajeto aí de bombeiro, nas horas de folga, eu comecei a me envolver com apicultura. Ah, então começou como um hobby. Comecei como um hobby. Hobby não, era um bico que eu fazia nas horas de folga, né? Na época a gente trabalhava 24 por 48 horas, né? Ou 24 por 24 horas, e nas horas de folga, então eu sempre fazia algum biquinho. Trabalhei de tudo na minha vida, foi pintor, eletricista, carpinteiro, fazia de tudo um pouco. Então, nessa época que eu comecei aí na época eu não sabia o que fazer, né? Montei uma pequena madeireira também, beneficiamento de madeira, e comecei a trabalhar, eu comecei a fazer caixa de abelha para os apicultores. E nisso também comecei com 40 colmeias, 40 caixas de abelha, e comecei a trabalhar com apicultura para mim mesmo. Seu Agenor, muita gente, perdão, quando trabalha assim, nesses horários assim tão difíceis, que é do bombeiro, né? 24 horas seguidas, às vezes tem plantão que é sossegado, mas tem plantão que acontece muita coisa, né? Que é aproveitar o outro momento para descansar. O senhor não era assim, o senhor era muito inquieto, então? Ah, não, muitos amigos meus preferiam, né, o final de semana para estar de folga, para ir se divertir, e eu fazia o contrário. Então eu tirava o final de semana no Corpo Bombeiro e durante a semana fazia troca de serviço para durante a semana fazer meus trabalhos, meus bicos fora. Então eu sempre fiz de tudo. Eu fui, inclusive, comprava tijolo aqui em Morro da Fumaça, vendia em Porto Alegre, comprava mudas de frutas lá no Rio Grande do Sul para vender na colônia, fiz o censo agropecuário, censo econômico. Então, na época que eu fiz o censo econômico e o censo agropecuário, me sobrou uns trocadinhos, aí eu e minha esposa, nós pensamos assim, ou nós trocava todos os móveis dentro de casa, ou eu montava um pequeno negócio para mim. Foi ali que eu botei o beneficiamento de madeira e comecei a trabalhar com madeira e fiz as minhas caixas de abelha. E aí o senhor fez as caixas de abelha e daí ficou curioso ou começou a gostar, ou viu que dava dinheiro trabalhar com abelha, com mel? Foi interessante até porque quando eu tirei a minha primeira safra de mel,
Inclusive essas 40 colmeias eu fiz em sociedade com um sobrinho meu e eu não quis vender para uma pessoa que comprava mel aqui na região e fui para São Paulo. Me perdi dentro de São Paulo, achava que o São Paulo era do tamanho de Criciúma, mas consegui lá vender meu produto. Aí vendi meu produto, chegando aqui na região, eu senti que os apicultores da região tinham muita dificuldade em vender o produto. Aí comecei a comprar deles e vender para São Paulo também. Aí comecei a comprar o mel deles e vender em São Paulo. E aí comecei tocando mais ou menos 1 ano, 2 anos assim. Aí depois registrei a empresa Minamel e aí deslanchou a Minamel. E aí o senhor comprava, pegava um ônibus e ia para São Paulo? Como é que era? Aí eu carregava um caminhão, ia para São Paulo. Eu comprava, inclusive na época eu nem tinha lugar para botar o mel, botava na rua, na área da minha casa, quebrei todo o piso da minha casa, porque eram os tambores muito pesados. Mas aí comecei funcionando assim. Na época também teve um roubo grande, né, que eu fui com um caminhão para o Rio de Janeiro carregado de mel, aí me roubaram o caminhão e mel e tudo, mas aí comecei tudo de novo. E foi indo. Aí depois eu registrei a empresa, teve alguns altos e baixos, né, mas sempre me envolvendo com a apicultura. E depois aí, quando eu vi que começou a dar alguns trocadinhos ali, aí eu também peguei e saí do Corpo Bombeiro. Que na época também, eu saí do Corpo Bombeiro também, me elegi vereador do município de Içara também, né? Então aí fui tocando a vida aí crescendo na vida da Minamel. Essa questão de o senhor começar e vender mel lá em São Paulo faz quantos anos? Já faz 35 anos, mais ou menos. A nossa empresa, a Minamel, já tem 31 anos. Mas antes da Minamel, eu tinha registrado uma empresa, o nome da minha esposa, que é a Luísa Mina Castanha, que como eu era militar, eu não podia registrar a empresa no meu nome. Então, eu registrei no nome dela, a madeireira. Aí depois que eu registrei a Minamel, que na realidade, a Mina é Luísa Mina Castanha, é o nome da minha esposa, né? Então, por isso que eu registrei. Dela. Mas durante todo esse trajeto ali também eu tive dificuldade, quebrei 2 vezes, fui no fundo do poço, levantei de novo. Então tive muita dificuldade na minha vida também e até hoje a gente está estabilizado, sem problema nenhum, né? Mas o senhor fala de dificuldade, né? E a gente vive num momento que o país está com uma economia difícil, já teve pior, aparentemente pelo menos, mas ainda está muito difícil. E às vezes eu ouço das pessoas assim, a crise é muito difícil, ou outro dia eu escutei de um assim, eu não sei o que é viver sem crise, porque a minha empresa cresceu e nasceu na crise. Como é que é para o senhor assim, olhar essa questão econômica hoje do país? Porque além da questão do país, tem as questões pessoais, né? O senhor quebrou a empresa, começou de novo e tentou mais uma vez, que não é só às vezes o que está acontecendo no Brasil e fora dele, mas às vezes o próprio negócio que não dá certo e tem essas crises internas nas empresas, né? Eu vejo assim, na época, 30 anos atrás, quando a gente começou 31 anos atrás, comecei a negociar 35 anos atrás, era muito difícil na época, os juros eram altíssimos, nós não tínhamos financiamento, os bancos. Primeiro porque quando a gente é pobre, o banco não oferece dinheiro, o banco oferece dinheiro para quem já tem dinheiro. Então, na época, para quem estava começando, foi muito difícil, né? Então, era uma dificuldade enorme, não tinha recurso, tinha que pedir empréstimo, os juros muito altos. Eu sempre digo, se a minha empresa vale X, eu paguei o mesmo X de juros na época. Então, hoje não, hoje a gente está vendo aí os juros baratos. Eu digo que hoje é mais fácil você montar uma empresa e trabalhar do que naquela época. Então, a dificuldade era muito grande, né? E por isso que eu acho que a economia hoje, às vezes a gente reclama da economia, mas ela não é tão ruim assim. É que a gente vinha num ritmo mais ou menos bom e quando vem uma crise, mas as crises sempre é bom para a gente se adequar. É a mesma coisa no lar da gente, é a mesma coisa. Quando a coisa vai muito bem, a gente facilita, a gente solta mais o dinheiro, gasta mais. Agora, quando vem uma crise, isso serve para a gente se remodelar e começar uma vida, talvez uma vida nova, uma economia nova, bem melhor.
O senhor falou já algumas vezes da sua esposa, né? O senhor tem filhos e como é que é a questão da família com a empresa? Como é que era lá no comecinho, né? Porque eu imagino que a mulher se apavorava também, né? Deu tudo errado, ai meu Deus, vai dar certo. Como é que era isso? Na realidade, assim, a minha vida, eu tenho 4 filhos, né? A mais velha minha é excepcional. E nós sofremos muito no começo, né? Eu lembro que a minha esposa tinha que pegar o ônibus todo dia de Içara e levar a minha menina para Pai de Criciúma. Então era todo dia levar e buscar, levar de manhã e buscar à noite a minha filha. E além do mais, ainda ela, nas horas de folga, ela me ajudava na madeireira. Quem trabalhava na madeireira no começo, no beneficiamento de madeira, era eu e ela. Nós dois trabalhávamos junto, né? Lógico, eu aproveitei depois o nome dela, né? Luísa Mina Castanha, para botar o nome da empresa. E depois que eu montei a empresa de mel, é lógico, ela sempre esteve me apoiando, me dando suporte. E como eu falei, então tem os 4 filhos, que é a Sally, que é excepcional, o Guilherme, que hoje está tocando a empresa, né? A Kátia e a Ângela. São 4 filhos. Que legal. E, seu Agenor, o senhor começou a produzir um pouco de mel, depois começou a vender. E chegou um momento que o senhor disse, não, eu vou só vender o mel de um outro produtor porque é um negócio diferente, porque é um nicho que pode ser só meu. Como é que foi isso? E hoje o senhor só vende ou o senhor produz ainda? Na realidade, quando eu disse que eu falei que eu comecei com 40 colmeias, eu comecei com essas 40 colmeias, depois fui aumentando. É lógico que eu também comprava o produto de outros produtores, mas cheguei a ter 2.300 colmeias. Fui aumentando, né, cada ano aumentando. Era sonho de aumentar, né? E depois, então, quando eu vi que não dava mais para trabalhar com as duas coisas, comércio e a produção, eu acabei vendendo as apiculturas, as abelhas, e comecei só a trabalhar com o mel mesmo, né? Envasamento de mel, envasar mel para o mercado interno, né? E o meu sonho foi interessante também, ali no ano de 1988 e 89, 98, 99, minha empresa quebrou. E eu cheguei no fundo do poço, não tinha mais nada e eu disse, o que eu vou fazer na minha vida? É interessante também falar assim, quando a gente está numa situação financeira ruim, quando eu estava quebrando, eu queria chegar no fundo do poço para chegar, daqui eu não desço mais, daqui ou levanto ou continuo rastejando. E aí, na época, me sobrou 30 mil reais e eu disse, e o meu sonho sempre era exportar mel. Sempre foi o meu sonho exportar mel. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Uma boa parte do meu patrimônio eu tinha entregado para meus credores, uma outra parte eu chamei meus credores para pagar em 7, 8, 10 anos. E esses 30 mil eu deixei, disse, não, eu vou para a Europa tentar realizar meu sonho, que era exportar mel. E fui para a Europa. E, na realidade, eu consegui o meu objetivo. Lá eu fui para a Suíça, tinha um congresso mundial de apicultores, e lá tinha uns importadores de mel, e consegui ter contato com o importador, e com isso eu consegui, foi em 98, mais 99, 2000, que eu consegui embarcar meus primeiros contêineres de mel, meus primeiros 2 contêineres. Eu fui pioneiro, inclusive, em exportar mel do Brasil. E naquilo que eu tinha planejado pagar meus credores em 10 anos, em 2 anos eu consegui pagar eles, recuperei aquele patrimônio que eu tinha dado como garantia para meus credores e consegui me recuperar em função da exportação de mel. Seu Agenor, tem que ser muito corajoso, assim, porque o senhor foi para a Europa, eu imagino que naquela época não se tinha muita informação de como que era lá, não é igual hoje a gente tem internet, já conhece alguém lá, já conversa, manda uma mensagem no WhatsApp, fulano me espera no aeroporto, imagino que deve ter sido assim um desafio, né? Tem que ser muito corajoso para ser empresário e para sobreviver à crise também? Não, com certeza, eu fui no escuro, assim, não sabia falar e não sei ainda até hoje, infelizmente. Assim, uma grande decepção minha, eu não saber falar inglês, mas eu
viajo, já viajei para 10, 12 países aí. Na época eu fui para lá, não sabia falar inglês, não sabia para onde é que eu ia, nada, totalmente no escuro. Fui assim no peito mesmo, como se diz na gíria, né? Mas consegui fazer aquilo que eu sempre sonhava, que era exportar mel, fazer a exportação, né? Eu acho que todos os empresários hoje, por pequeno que seja, têm um sonho de exportar o produto dele, né? E aquilo eu sempre botei na cabeça, um dia ainda eu vou exportar. E hoje, graças a Deus, o forte nosso da Minamel é a exportação de mel. Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor. Vocês mais exportam do que vendem aqui dentro? Com certeza. Hoje, 70% do nosso faturamento hoje é exportação. Hoje somos aí o terceiro, quarto, estamos entre o terceiro e o quarto maior exportador de mel do país. A empresa Sara, Sara foi considerada durante muitos anos a capital do mel, né? Como é que está o cenário de Sara hoje dentro do Brasil? Na realidade, quem levantou essa bandeira aí foi eu, graças a Deus, né? Eu tive a felicidade aí de 30 anos atrás já levantar como Sara como capital do mel. E como eu viajo muito, a gente viaja no Brasil todo, então a gente tinha um conhecimento assim que hoje Sara nós temos, não é grande quantidade de apicultores, mas é a quantidade de colmeia por apicultor. Então, hoje nós temos aí a associação, o qual eu sou presidente da Associação dos Apicultores de Sara, nós temos aí em torno de 42 associados, e cada associado, o mínimo que tem é 500 colmeias. Então, a gente tem um número muito grande de colmeias e é considerada aí também a capital catarinense do mel. Inclusive passou na Câmara dos Deputados agora, 2 anos atrás, já passou como Sara capital do mel. E é importante para a cidade ter um título como esse, seu Agenor, porque às vezes eu acho que a gente que não tem nada a ver com o ramo, a gente não entende, né? É muito importante que tenha esse título, faz diferença, dá uma visibilidade para a cidade, para os empresários do ramo na região. Na realidade, assim, eu acho assim que o mel talvez não seja a maior economia da Sara, mas o título de ser capital do mel é um título leve para se levar, né? Já nós, no passado, já fomos capital do fumo, que o fumo é complicado, né? Faz mal para a saúde, não é bom. E o mel é um produto leve para se defender, né? Então, eu entendo que hoje não é a maior economia da Sara, o mel, mas é importante esse título aí, né? E tem mais de um tipo de mel, a gente conhece mel, a gente ainda sabe pouco a respeito, seu Agenor. Mas assim, nós temos milhares de tipos de mel no Brasil e no mundo, né? Então, cada tipo de flor dá um sabor, aroma e cor diferente. E como município da nossa região, prevalece muito o mel de eucalipto, porque nós temos muitas plantações de eucalipto. Até isso aí veio da época ainda das minerações, que plantava muito eucalipto. Então, hoje prevalece muito aqui na região o mel de eucalipto. Como nós, os apicultores da nossa região toda, faz a migração da abelha para o Planalto Serrano, aí nós colhemos mel também no Planalto Serrano também. Então, aí nós temos mel do Planalto Serrano, que é mel silvestre, e no litoral, que é o mel do eucalipto. Mas a Minamel, hoje, nós temos aí um projeto orgânico, né? Nós pegamos mel, por exemplo, assim, do Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul até no Maranhão. Então, temos um projeto orgânico aí, mais ou menos 700 apicultores que trabalham conosco, né? Que tem um convênio conosco, nós damos apoio financeiro, apoio técnico para esses apicultores, e eles trabalham com um projeto orgânico para todo o mel que nós exportamos é mel orgânico. Então, por isso que esses apicultores têm um vínculo muito forte com a Minamel. O que é o mel orgânico, Sr. Agenor? O mel orgânico, na realidade, é um mel rastreado. O que é? Ele é um mel que ele é totalmente controlado por uma certificadora, inclusive essa certificadora é uma certificadora internacional, e a gente tem auditores no campo verificando onde é que estão colocadas essas colmeias, se essas colmeias não têm contato com produto químico, perto de indústria, perto de produtos transgênicos, onde que não é aplicado agrotóxico. Então é um controle maior na colheita do produto, com equipamentos, tudo de inox. Então é totalmente controlado e rastreado esse mel.
Não é com isso que o mel convencional também não é bom. É bom também. Só que o orgânico, então, ele tem um controle maior. Esse mel, quase 90% de todo o mel produzido no Brasil, inclusive o Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo, esse mel é tudo exportado. Hoje a Minamel exporta 99% de toda a exportação é mel orgânico. A gente, enquanto brasileiro, aqui na região, também consome pouco mel, seu Agenor? Com certeza. Hoje o mel, um grande problema no Brasil hoje é o consumo de mel, Nós temos no Brasil hoje ainda, o consumidor ainda consome mel como remédio. Mel não é remédio, mel é um alimento. O consumo per capita na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, chega a 1,5 kg, 1,6 kg per capita ano. Nós aqui no Brasil não chega a 100 gramas per capita ano. Então nós estamos ainda muito aquém daquilo que deveríamos consumir. O grande problema do Brasil hoje, como eu falei, se consome mel como remédio. E mel não é remédio. Mel é um alimento. Ele é um alimento tão perfeito, mas tão perfeito que o pessoal consome como remédio. Mas não é remédio, é alimento. Será que é muito difícil mudar essa cultura? Devagarzinho vai mudando. Já tivemos pior do que isso, Nós tivemos aí no passado, 10, 20 anos atrás, o consumo per capita era 30, 40 gramas, já estamos aí quase 100 gramas. Então, devagarzinho, as pessoas vão se conscientizando que é importante consumir produtos naturais. Aliás, hoje não é só no mel, todos os produtos naturais estão se voltando a consumir, Para quem está nos assistindo, queria que o senhor desse uma dica, então. Eu não consumo mel, o seu Agenor diz que é alimento, come como? Aí passa no pão, qual é a dica do senhor, que tipo de mel, para ver se a gente convence esse povo a experimentar, então, seu Agenor? Eu digo o seguinte, que o mel, para você se acostumar a comer mel, você tem que botar o mel em cima da mesa. Porque se você comprar o mel e guardar na partilheira, você não vai... Está lá na partilheira, você não vai lembrar, não vai se lembrar. Então, se você botar na mesa e todo dia vai tomar um café, bota na mesa, devagarzinho você vai se acostumando a comer o mel, Então, eu acho que são hábitos e falta cultura, hábitos para se consumir. Então, se você comprar mel, não deixa guardado na prateleira, bota lá na mesa que você vai se acostumando a comer o mel. E tem um mel melhor para experimentar ou não? Vai muito de paladar? Não, os méis, assim como eu falei no começo, aqui o méis nós temos milhares de tipos de méis, de sabores, aromas e cores. O mel do eucalipto, por exemplo, o mel do eucalipto nosso aqui da nossa região é um mel extremamente forte. Ele chega a quase queimar na garganta, mas é um mel que ele tem bastante sais minerais, um dos melhores méis que tem. E é interessante porque a maioria da população gosta no mundo todo, aliás, gosta de comer mel claro, mel suave e claro. E quanto mais suave, mais claro o mel, menos proteínas, menos sais minerais ali contém. Então, o mel mais escuro, quanto mais escuro o mel, mais proteínas, mais sais minerais que ele possui. Que legal. Seu Agenor, nosso bate-papo aqui muito bom. Gostei muito de receber o senhor, conhecer um pouquinho da história, da empresa, de entender um pouco mais a respeito do mel e da importância aqui para a nossa região. Então, desejo bastante sucesso e muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço esse bate-papo, foi muito bom. Tá certo, esse é o seu Agenor Castanha conversando com a gente aqui no Tudo a Ver, falando sobre a história dele, sobre um pouco da história do mel, a importância para a nossa região e para o Brasil também. A gente tem intervalo e volta daqui a pouco com mais informação aqui no Tudo a Ver.